havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores Patrícia Morim, Ivanir de Mello, doutor Eduardo Moura, Eliomar Coelho, Rubens Andrade, Leonel Brizola Neto, Elton Babu, Paulo Messina, Márcia Teixeira e Carlos Caiado. 10. Assume a presidência o senhor vereador Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, ocupa o lugar de secretário o senhor vereador Ivanir de Mello, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h05. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Ivanir de Mello, senhores vereadores e vereadoras, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, imprensa e público nas galerias. Diz a lenda que, antigamente, os acordos e negociações tinham como única fiança o fio do bigode. Isso, afirmam, bastaria para garantir que a palavra de ambas as partes seria mantida, verdade ou não. A história ilustra um tempo em que as palavras tinham mais importância do que hoje em dia. Na política, por exemplo, somos frequentemente surpreendidos com negativas que escondem, na verdade, afirmativas. Foi o que aconteceu recentemente com o prefeito reeleito. Em pleno debate eleitoral, num canal de TV, afirmou que não mexeria no IPTU, pois, segundo ele, a situação fiscal da prefeitura era invejável. Pois muito bem, menos de uma semana depois, as notícias davam conta da intenção da prefeitura de revisar tanto os valores cobrados como a base de contribuintes. Alguns imóveis terão um aumento de quase 30% no valor do tributo. Mais de 1 milhão de proprietários atualmente isentos passarão a pagar, mesmo que uma pequena quantia. Não discuto a justiça da cobrança, já que a cidade se pretende unida, isso pressupõe deveres iguais para todos. Proporcionalmente, no entanto, isso também quer dizer que os direitos também devam ser iguais. O subúrbio e a Zona Oeste, mesmo com grande volume de obras na região, continuam abandonados. O argumento da melhora das condições de segurança não vale, já que este assunto é de competência do governo do Estado. A valorização recorde dos imóveis na cidade merece ser analisada com todo cuidado. Os grandes eventos que a cidade sediará nos próximos anos estão exercendo grande pressão nos preços. Uma revisão no valor do IPTU precisa levar isso em consideração, sob o risco de, em vez de ampliar a base de contribuinte, fazer crescer o número de inadimplentes. O pior dessa história é o desprezo pela palavra empenhada. Se não precisava aumentar há menos de um mês, por que precisa agora? Sabemos que essa mudança, se aprovada, só valerá para 2014, mas a falta de respeito com o cidadão está acontecendo agora, talvez pelo fato de o prefeito não ter o tal bigode para pinçar um fiozinho que fosse, e assim garantir a sua palavra. Ao contrário do que pensa o prefeito, é a presença no poder público e a não cobrança de mais um imposto que vai ligar a chamada da cidadania dos moradores de áreas carentes da cidade. Cobrar por cobrar não resolve o problema. O assunto do IPTU é um assunto que preocupa todos nós, vereadores e contribuintes de uma maneira geral, mas outros assuntos também têm aparecido nos jornais e que vem preocupando a todos. Hoje de manhã eu vi a situação do excesso de pessoas no BRT, que já chamam agora de BR-Trem. O novo secretário de Transporte promete mais 15 ou 20 ônibus para os próximos meses.
os homens viciados em crack que hoje invadiram as pistas da Avenida Brasil, né, que eles estão se movimentando de um lugar para outro, a derrubada da escola Friedreich, no Maracanã, junto com o complexo de piscinas do Maracanã. Ontem eu estive numa reunião com os moradores de Tijuca, Vila Isabel e Grajaú, e ouvi o relato emocionado de uma médica que teve um acidente vascular cerebral e deixou de trabalhar há cerca de 10 anos, e que não só utiliza o complexo do Maracanã para a sua fisioterapia, como convidou a todos que fossem até o complexo do Maracanã, ver dezenas de crianças que têm problemas mentais, problemas que precisam de fisioterapia e que certamente vão ficar desassistidas. Outro problema sério, né, que eu estive agora de manhã numa reunião com os pacientes renais crônicos, é a falta de medicamentos para os pacientes transplantados. Então, esse fato, né, que ainda não está resolvido, e eu sou testemunha ocular da perda de alguns enxertos, né, alguns rins transplantados há cerca de 15, 20 anos, quando, em outra ocasião, também faltou medicamento, né, para esses pacientes. O doutor Eduardo Moura acabou de chegar, e na última vez que eu toquei nesse assunto, e que até clamei pela sua ajuda, já vereador eleito para o próximo mandato, e ele retrucou dizendo que não era um problema do prefeito Eduardo Paes. E eu, da mesma maneira, falei a ele que saúde, né, nessa gestão compartilhada, não é um problema do município, do Estado ou do federativo. É um problema do país, de uma maneira geral. O paciente, mais uma vez eu repito, ele não quer saber se o remédio é municipal, se o remédio é estadual, se o remédio é federal. Ele quer saber que ele tem que ter o remédio que ele precisa. A partir de 24 horas, um paciente transplantado sem remédio, ele começa a ter risco de rejeitar o enxerto dele. Foram 2 funcionários da Secretaria Estadual de Saúde, né, lá no Hospital Pedro Ernesto hoje, relataram o empenho que eles estão tendo para conseguir os remédios, mas disseram que muitas vezes são impotentes e que tem que pedir remédios emprestados para outros estados e para suprir a falta de remédios. Então, mais uma vez, eu peço o empenho dos vereadores dessa casa que têm acesso ao prefeito. E quando a gente diz acesso ao prefeito, o prefeito diz, não é meu problema, né? É problema sim, é problema do gestor que tem os seus munícipes morando na sua cidade. Né? Foi aqui nesse município que foram feitos 1.300 transplantes, e agora mesmo está sendo enaltecido pela Secretaria Estadual de Saúde, que houve um recorde de doação de órgãos, e a gente fica muito feliz por isso, e eu também sou testemunha e enalteço o empenho da Secretaria Estadual de Saúde em ter melhorado a captação de órgãos. Agora, de que adianta melhorar a captação de órgãos, fazer mais transplantes, quando depois que se faz o transplante não tem remédio para os pacientes? De absolutamente nada, é melhor deixar os pacientes em diálise. A má notícia é que os pacientes em diálise também têm falta de remédio. Falta remédio para anemia, falta remédio para doença óssea, falta insulina, por vezes falta antihipertensivo. Então, não adianta nada aumentar o número de transplantes. Fizemos 200 captações, quando se faz o transplante, 15 dias depois o paciente está desesperado, clamando pelo remédio. Eu ouvi alguns pacientes dizendo para mim, eu preferia ficar na diálise do que fazer transplante e faltar remédio. Então, é esse pedido, né, que eu faço ao doutor Eduardo Moura, que sempre nos responde, né, com algum tipo de manifestação, e peço, quando ele encontrar com o prefeito, lembrar ele que está faltando remédio, para ele lembrar o governador que está faltando remédio, para lembrar para a Dilma que está faltando remédio. Bom dia, boa tarde. O próximo orador inscrito é o nobre vereador, doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, assessores, imprensa, companheiros que estão nas galerias, telespectadores da TV Câmara. Hoje, o primeiro assunto que me traz aqui não poderia ser outro que não fosse o da votação dos royalties.
de petróleo. Será o primeiro grande teste da presidente Dilma Rousseff após as eleições municipais diante de sua base e dos novos prefeitos. Em breve teremos a decisão da presidenta sobre o assunto. Em um evento com os prefeitos em maio, a presidenta declarou: "Vocês não vão gostar do que eu vou dizer, mas não acreditem que vocês conseguirão resolver a distribuição de hoje para trás, para o anterior. Lutem pela distribuição de hoje para frente", enfatizou. Não tenho dúvida que com essa declaração a nossa presidenta será justa e com isso evitará que o caso seja questionado na Justiça, pois esta será a última saída caso a correção não seja feita. Eu creio firmemente que nós não teremos necessidade de entrar na Justiça. Creio firmemente que nós teremos o apoio da presidenta a algo que é lógico. E eu não vejo razão para que ela saia da lógica numa decisão como essa. Admiro a presidenta Dilma. Politicamente falando, tenho por ela uma profunda admiração. Admiração esta que só não é maior do que a que tenho pela população do meu município, que eu tenho obrigação para defender, que eu estou aqui eleito, mais uma vez, para defender. E eu não vou abrir mão disso. Eu continuo apostando no bom senso, como eu já disse, na experiência e no equilíbrio da nossa presidenta. Afinal, para encerrar, bato na mesma tecla de sempre. O bônus todos querem dividir, mas o ônus, lamentavelmente, o ônus que é o desgaste do meio ambiente, os riscos, etc. O ônus ninguém briga para ter, ninguém quer dividir. Só querem o bônus. A ganância faz. Inclusive, os 286 deputados que ontem à noite votaram a favor do PL 2565 de 2011 do Senado Federal, esqueceram que os valores para os quais originalmente esses royalties seriam reservados visa justamente a recuperação destes desgastes provocados pela exploração deste bem infinito, que é o petróleo. Mexer nisso, na minha opinião, não é uma atitude política, mas verdadeiramente uma atitude covarde contra os municípios e estados produtores. Eu fico imaginando, se nós tivermos um grande desastre ambiental, quem estará ao nosso lado na hora para dividir as dificuldades que o nosso município, que o nosso estado terá. Então, nós não podemos ficar à mercê disso. Nós não podemos ficar esperando que, nessa ocasião, se ocorrer um desastre ecológico, que nós sejamos prejudicados, porque com certeza não terá ninguém ao nosso lado. Nós, munícipes, nós, pessoas que representamos a população do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, temos a obrigação de defender essa postura, porque é uma postura que servirá para que nós possamos ter a legitimidade de tudo isto que está sendo discutido agora. Outro fato que chama a minha atenção, e por isso quero aqui registrar meu questionamento, e que eu acho importantíssimo, porque a União reduziu em 21% os gastos com segurança. Alguém nesta casa poderia me responder? O Anuário Brasileiro de Segurança Pública foi divulgado ontem e mostrou que, enquanto a maioria dos estados brasileiros aumentou seus gastos com segurança pública, a União reduziu o investimento no setor no ano passado. Elaborado pela ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o documento mostra que entre 2010 e 2011, o governo federal reduziu em 21,26% seus gastos no setor. No ano passado, foram investidos 5,7 bilhões contra 7,2 bilhões em 2010. Será que a violência diminuiu nesse período de um ano ou será que aumentou? Será que tudo que nós temos assistido na televisão, no rádio, que nós temos lido nos jornais, não diz respeito a um aumento, a um incremento da insegurança que nós vivemos? Como é que o governo federal diminuiu esses gastos? Não dá para entender isso. Das 27 unidades da federação, só 6 reduziram seus investimentos. O Rio Grande do Sul diminuiu em 28%, Piauí em 17%, Maranhão em 8%, Alagoas 4%, Sergipe 3% e Roraima 0,6%.
Então, nós não conseguimos entender qual é essa lógica, e por isso nós estamos fazendo esse registro aqui hoje, e gostaríamos que fossem tomadas providências por parte da União, para que tivessem medidas sérias em relação a isso. E eu digo medidas sérias porque quando eu vejo a polícia prender determinadas pessoas com um número de 1 quilo de cocaína, eu fico imaginando que a cocaína chega aqui não é 1 quilo, chega aqui é tonelada. E isso não tem que ser feito pelo Estado. Por onde a cocaína está entrando, por onde a maconha está entrando, por onde as drogas estão entrando, por onde as armas estão entrando. E a União, que deveria ter uma responsabilidade justamente nessa política macro de segurança, ela diminui o investimento, não dá para a gente entender. No varejo, no Estado, no município, não dá para que a gente dê solução para isso. Já os estados de São Paulo, seguindo a mesma linha de raciocínio, Mato Grosso do Sul e Bahia foram os que mais aumentaram os seus gastos com segurança entre o ano passado e o ano retrasado. Então, eu gostaria de deixar aqui também esse registro e o meu descontentamento com este fato. Registro ainda minha alegria ao receber a notícia sobre a reeleição do presidente Barack Obama. Que o presidente dos Estados Unidos possa voltar à Casa Branca mais determinado e inspirado e mais preocupado com as questões que dizem respeito à América Latina e, em especial, em respeito ao Brasil. Eu acho que isso é importante, porque o que eu observei nos debates, vereador Écio da Creatinina, é que não foi muito falado, não foi muito comentado por nenhum dos dois candidatos em relação a essa política externa do presidente Obama e do seu adversário. De qualquer maneira, nós estamos apostando que nessa próxima gestão do nosso presidente Obama, ele possa ter um olhar cada vez melhor em relação ao nosso país, porque isso vai ser importante para nós. Que o discurso do presidente americano faça-se valer e concretize-se quando ele afirma que o melhor está por vir. E o melhor está por vir, eu desejo que seja o melhor para nós aqui no nosso país. E ele afirma, este melhor seja o melhor não só para o povo americano, mas também para os imigrantes. E isso inclui os brasileiros que lá se encontram e também os outros das mais diversas partes do mundo. Parabéns ao povo americano por mais uma eleição ao melhor estilo democrático e ao presidente Obama pela reeleição. E para encerrar, quero parabenizar o prefeito Eduardo Paes por mais uma conquista para o Rio de Janeiro. A Microsoft anunciou ontem, terça-feira, dia 6/11, seu primeiro centro de tecnologia avançada no Brasil. O empreendimento ficará em um edifício histórico do Rio de Janeiro, na zona portuária, que depois de intensa reforma passou a ser chamado de Ponto Maravilha. Destinado à criação e desenvolvimento de novos produtos, o centro será o quarto da Microsoft do mundo. A companhia tem complexos semelhantes na Alemanha, em Israel e no Egito. Somente uma cidade que está se modernizando e investindo cada vez mais em sua infraestrutura poderia estar recebendo investimentos de uma multinacional do porte da Microsoft. Com o apoio da Prefeitura Carioca, o Centro de Tecnologia Avançada da Microsoft deve consumir cerca de 200 milhões ao longo de 4 anos, o que melhora as nossas divisas e, consequentemente, a nossa economia. Os recursos são todos da companhia americana e é muito superior aos 10 milhões aplicados pela Microsoft no início do ano, quando iniciou seu centro de pesquisa e tecnologia em São Paulo. Amanhã, quinta-feira, 8/11, um anúncio será feito pelo prefeito Eduardo Paes na própria sede do empreendimento. Esta é, sem dúvida, uma grande vitória para a nossa saúde, para a nossa cidade. Eu acho que quando eu falo a nossa saúde é porque médico está sempre pensando na saúde. Em relação à saúde, nós queremos dizer que nós estamos numa expectativa muito grande que no próximo governo do Eduardo Paes nós possamos ter a melhoria das condições de saúde, porque embora tenhamos tido uma mudança importante, e eu acho que isso tem que ser colocado no perfil da saúde, nós ainda temos muito a seguir para que possamos ter efetivas melhorias. Então, eu acho que esse modelo assistencial que está sendo implantado dá esperança para nós,
que tenhamos uma saúde melhor. A clínica da família diminui a UPA, diminui a emergência. Se a clínica da família diminuir a UPA, diminuir a emergência e tivermos médicos nas clínicas da família atendendo as pessoas, eu tenho certeza que seremos beneficiados, todos nós, e principalmente as pessoas mais humildes que tanto precisam. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. A oradora inscrita é a senhora vereadora Tânia Bastos, que dispõe de 20 minutos. Muito boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, funcionários desta casa. A minha participação nesta tribuna é para falar um pouquinho a respeito de uma grande audiência, né, que ocorreu hoje na Assembleia Legislativa, e tivemos a participação de várias mulheres importantes na nossa sociedade, da sociedade civil e também do Poder Legislativo, do Poder Executivo, tá? A discussão ela foi promovida pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Câmara Federal e do Senado para questionar as deficiências do atendimento à mulher vítima de violência no estado do Rio de Janeiro. Bom, e após 3 dias de visitas e diligências, né, em algumas unidades de atendimento da cidade, a CPMI constatou um número restrito de servidores, muitos deles se aposentando. Outros, né, também, havendo uma necessidade urgente de capacitação e designação de novos servidores para elaboração de equipes multidisciplinares. E, dentro desse contexto, também houve uma informação muito importante no que diz respeito à ausência da integração entre os setores e órgãos competentes. Bom, como presidente da Comissão Permanente de Defesa da Mulher nesta casa, eu quero aqui solicitar ao prefeito Eduardo Paes que designe servidores habilitados no atendimento às mulheres vítimas de violência em cada centro de referência de assistência social, que é a CREA, né? A CREA. Uma vez que a mulher apresenta suas necessidades específicas e precisa de um atendimento direcionado, e hoje os CREAs estão vivendo uma situação crítica com a falta de estrutura física e emocional. Outro ponto também relevante, né, nossa participação hoje lá na Assembleia Legislativa, foi, e para mim foi uma forma muito gritante, infelizmente, porque aí o Rio de Janeiro, né, já é tido como nosso município, né, uma cidade um pouco violenta, e agora com a questão do crack, a situação social está cada vez pior. Porém, o que me deixou muito assustada, diante desse trabalho que foi realizado pela Comissão, né, Parlamentar Mista de Inquérito, foi abordado que algumas denúncias foram feitas por mulheres nas comunidades que têm o PP. Então, foi um ponto muito relevante e foi apresentado de que essas denúncias de abuso por parte dos policiais da unidade de polícia pacificadora vêm constantemente ocorrendo. Muitas mulheres e mães reclamaram da abordagem abusiva dos policiais. Isso é muito triste para todos nós, né? E elas alegam um grande constrangimento durante as ações que a polícia tem realizado nessas comunidades que tem a unidade, né, de polícia pacificadora. Então, senhor presidente, precisamos agir de forma emergencial
e integrada para minimizar as dificuldades atuais. É necessário e fundamental ampliar a nossa rede de atendimento direcionada às mulheres vítimas de violência. Fica aqui um registro e também, mais uma vez, um apelo ao prefeito Eduardo Paes, porque durante esses praticamente 4 anos que eu estou nesta casa, como presidente da Comissão de Defesa da Mulher, nós sempre reivindicamos o Conselho Municipal de Defesa das Mulheres, sempre. Já tivemos aqui diversas pontuações minhas, colocações, experiências vividas dentro de um trabalho que foi realizado com todos os municípios, e o Rio de Janeiro, sendo a cidade maravilhosa, a cidade conhecida mundialmente, hoje não tem um conselho municipal. Acredito que até o final deste ano não dê tempo para o prefeito Eduardo Paes encaminhar para esta casa esse projeto, porque tem que vir do legislativo, né? Ou melhor, desculpa, tem que vir do executivo a mensagem, não pode vir do legislativo, senão, se o fosse, eu até já estaria com esse projeto pronto e, obviamente, teria a participação, a colaboração, o apoiamento de todos os vereadores desta casa. E aí fica, assim, uma forma ruim para a gente, né, enquanto mulheres, mulheres cariocas, né, residem aqui nesse município tão bonito, tão conhecido, não termos exatamente um conselho que venha pleitear, reivindicar as questões direcionadas às mulheres, né? Infelizmente. Então, fica aqui o meu apelo ao prefeito Eduardo Paes, a criação do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres aqui no município do Rio, porque assim nós podemos, acredito eu, implementarmos políticas públicas, em parceria mesmo, políticas públicas eficazes, obviamente, em parceria com o poder público e também com a sociedade civil. Eu espero que a próxima legislatura, o prefeito Eduardo Paes se sensibilize com essa questão. Eu estive conversando com ele cerca de uma semana, ou menos que isso, e eu até indaguei: prefeito, e o nosso conselho? Ele me pareceu um pouco surpreso, porque, segundo ele, ele já tinha dado a autorização para que o projeto chegasse a esta casa. Bom, não chegou, fim-se o ano, e nós não temos ainda na capital um conselho municipal, perdendo aí para diversos municípios pequenos, que para mim é muito triste, né? De uma forma assim, para mim é muito triste falar aqui na tribuna, mais uma vez, e reivindicar mais uma vez essa situação. Observem que dentro de um trabalho que foi feito pela comissão parlamentar mista de inquérito, né, da Câmara Federal e do Senado, foram questionados assim diversos assuntos. E o que mais me chamou a atenção foi essa questão das UPPs, né? O abuso dos policiais junto às mulheres, as abordagens que eles fazem de uma forma muito incisiva. E aí, a quem elas vão recorrer? Lógico, nós temos aqui a CEPIG, né? Temos a Terezinha Lameira, que é uma excelente pessoa, uma excelente coordenadora, mas ela precisa de mais ferramentas. E eu acredito, senhor presidente, que uma das ferramentas principais e que nós estamos deixando aqui, o poder público está deixando a desejar, é a criação do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos das Mulheres. Porque é inadmissível municípios menores terem um conselho e a capital, com essa demanda toda que nós temos, não temos o Conselho Municipal de Defesa da Mulher. Então, fica aqui mais uma vez o nosso apelo, o apelo da comissão aqui desta casa, tá? Comissão Permanente dos Direitos da Mulher. Fica aqui o apelo para o prefeito Eduardo Paes, que ele possa se sensibilizar nessa nossa próxima legislatura agora, a criação do Conselho. Então, resta-me aqui agradecer a participação desta tribuna e
parabenizar, tá, a todas as parlamentares que estiveram hoje na Assembleia Legislativa, né, do Senado e também do Senado e da Câmara Federal, e contribuindo bastante para que as políticas públicas direcionadas às mulheres aqui na nossa capital, ou melhor, no Rio de Janeiro, né, até porque foi a participação do governo federal aqui na Assembleia, que nós possamos, assim, pleitear cada vez mais atividades, políticas públicas eficazes para um melhor desenvolvimento social, afetivo, cognitivo da mulher carioca. Muito obrigada. Não havendo a vereadora utilizado todo o tempo, a palavra fica franqueada. Não havendo quem queira dispor da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas, não sem antes fazer um registro de que hoje está aniversariando o nosso preclaríssimo vereador Rubens Andrade, a quem auguramos muita saúde, paz, prosperidade. Valeu, Rubens. Registrar a presença do ex-deputado, ex-vereador e futuro vereador da cidade do Rio de Janeiro, vereador Marcelino de Almeida, honrado com a presença de Vossa Excelência. Requerimento de autoria da nobre vereadora Sônia Rabelo, que requer à mesa diretora na forma regimental a retirada da ordem do dia semanal do projeto de decreto legislativo número 253/2012, que concede título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro ao ministro Joaquim Benedito Barbosa Gomes. Senhores vereadores, que aprovam permanecer como estão. Aprovado. Esgotada a pauta dos requerimentos, a matéria de prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de prioridade, em segunda discussão, em primeira sessão, projeto de lei 1543, de autoria do Poder Executivo, que altera a lei 5.215, de 2 de agosto de 2010, e dá outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, a matéria retornará em segunda sessão, em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, projeto de lei 1544, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. O projeto sai da ordem do dia, retornará. O projeto sai da ordem do dia, segue a comissão para recebimento de emendas. Passa-se a matéria seguinte. Pela ordem, a nobre, em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Só um minutinho, um minutinho. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação. Projeto de lei complementar número 67, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a adoção de parâmetros especiais para a implantação de Centro Cultural em Botafogo, 4ª Região Administrativa. O projeto encontra-se em votação. Exige o quórum de maioria absoluta, votação nominal. Como voto, senhores vereadores.
como voto, senhores vereadores. Adilson Pires. Chiquinho Brazão, doutor Eduardo Moura, doutor Jairinho, vereador Luiz Carlos Ramos, Raimon, Ferraz, S. Ferraz. Encerrada a votação. Votaram sim 5 senhores vereadores, não 21 senhores vereadores. O projeto está prejudicado e vai ao arquivo. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar número 31 de 2009, de autoria do Poder Executivo, que define parâmetros urbanísticos para a área que menciona, inserida na área de especial interesse urbanístico, criado pelo Decreto 12.409, de 9 de novembro de 1993. Da segunda região administrativa, centro e da outras providências. A matéria encontra-se em votação. Pela ordem. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Adilson Pires. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar o adiamento da matéria por 5 sessões. Proposto o adiamento da votação da matéria por 5 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, a nova vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, não tive a possibilidade imediatamente da votação do projeto anterior de falar que gostaria de me congratular com todos os meus colegas da casa, vereadores, pela rejeição do projeto, que era uma exceção urbanística em Botafogo, e que os vereadores, né, nesta ocasião, hoje, felizmente, deram uma demonstração de compreensão que o planejamento urbano da cidade não comporta exceções específicas destinadas a uma única pessoa ou um único proprietário. Então, essa Câmara hoje está de parabéns por essa compreensão desse planejamento urbano, isonômico e igualitário na cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, projeto de lei número 1385/2012, de autoria dos vereadores Dr. Jorge Manaia e Dr. Carlos Eduardo, que torna obrigatória a utilização do banco de concursados da área de saúde do município do Rio de Janeiro para preenchimento de vagas nas contratações de pessoal para a prestação de serviço nas organizações sociais encarregadas da gestão das unidades de saúde do município do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pela nobre vereadora Sônia Rabelo. Vamos trabalhar. Encerrada a votação, votaram sim 20 senhores vereadores, não um senhor vereador, impedido regimentalmente de votar o presidente. Não há quórum para deliberar sobre a matéria. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, em votação. Projeto de lei número 1184/2011, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que dá o nome de doutor Eduardo Guzmão Alves de Brito, a praça inominada
em frente à Igreja Nossa Senhora da Penha, freguesia Jacarepaguá. A matéria encontra-se em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovada. Dispensada a redação final, segue autógrafo. Passa-se a matéria seguinte. Essa matéria é de maioria simples. Por favor, do microfone, vereadora. Ela tem razão, né? A vereadora tem toda a razão. Regimentalmente, vou proceder à votação nominal em relação a essa matéria, em decorrência de, na matéria anterior, não ter dado o quórum para sua aprovação. Em votação, projeto de lei 1184-A de 2011, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, que dá o nome do doutor Eduardo Guzmão Alves de Brito, a praça iluminada em frente à Igreja Nossa Senhora da Penha, freguesia de Jacarepaguá. Considerando que na matéria anterior não houve quórum, estamos procedendo à votação nominal nesta matéria. A presidência dá conhecimento dos senhores vereadores que uma solicitação do nobre vereador Bencardino, onde Sua Excelência dá conhecimento que viajará para Recife hoje, já que onde será submetido a uma intervenção cirúrgica. Como voto, senhores vereadores. Encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 19 senhores vereadores, não nenhum, impedido regimentalmente votar o presidente, não há quórum para deliberar nesta matéria, mas há quórum para prosseguimento dos trabalhos. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei número 552-A de 2010, de autoria dos senhores vereadores Eliomar Coelho, Paulo Messina e Tereza Berger, que estabelece diretrizes para a inclusão educacional de alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades, superdotação e dá outras providências. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. A presidência... Eu não posso proceder a nominal, não? Votação nominal, não. O que é melhor? A presidência vai proceder a uma verificação de quórum. Fazer pelo painel, por favor. Não, pela bancada. Primeira bancada. 5 senhores vereadores. 6 senhores vereadores. Segunda bancada. 2, 4, 5 senhores vereadores. Terceira bancada. 3, 4, 5 senhores vereadores. Quarta bancada. 4 senhores vereadores. Mesa, 1 vereador. Presente, 21 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos, considerando que essa foi a terceira verificação. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão. Já cheguei encebando aí, mandando...